Boa tarde. Nosso grupo ficou com o tema anticoagulantes e hemostáticos. Nosso grupo é composto por Naira Mireia, Rafael Monteiro e Samantha Calisto. Bem, antes de falarmos sobre como funcionam os anticoagulantes, os antiplaquetários e os fibrinolíticos, é importante nós entendermos como ocorre, todo o processo, a cascata de coagulação, a agregação plaquetária, e entendermos também como é importante o processo de hemostasia. A hemostasia é o processo pelo qual o organismo impede a hemorragia quando há vasos sanguíneos lesados. Ou seja, sempre quando ocorre uma lesão ao endotélio, vascular, ocorre uma série de ativação de mecanismos que são capazes de controlar, esse processo, essa lesão. A formação do coágulo ela é importante porque ela impede a perda de sangue e também permite a cicatrização. Essa formação de coágulo, ela deve ser de forma localizada, ou seja, o organismo, no local da lesão, ele já deve controlar, esse processo, porque se ocorrer a disseminação desse coágulo, pode acarretar outros problemas, como por exemplo, o tromboembolismo pulmonar, que é quando um trombo ele se deposita, lá nos vasos do coração, e do pulmão, e aí impede a função deles. E essa hemostasia ela é controlada pelos agentes anticoagulantes. A hemostasia ela envolve a ativação e a agregação de plaquetas, quanto a ativação da cascata de coagulação e a formação de fibrina. Ela pode ocorrer em 3 etapas, Pode ocorrer a agregação plaquetária, a cascata de coagulação e a fibrinólise. Como funciona esse sistema de coagulação? Existe um equilíbrio entre os chamados agentes pró-coagulantes, que são agentes que contribuem para a formação do coágulo, e nós temos os agentes anticoagulantes, que inibem a formação do coágulo, ou seja, eles atuam antes, que o coágulo seja formado. E também nós temos os agentes fibrinolíticos, que já atuam no coágulo em si, dissolvendo esse coágulo. Como que ocorre a formação do trombo, Existe o que chamamos de tríade de Virchow, que é o quê? É quando eu tenho uma lesão endotelial, Essa lesão endotelial vai aumentar o fluxo sanguíneo, Ou seja, esse fluxo sanguíneo vai estar de forma aumentada, E também nós vamos ter uma hipercoagulabilidade, Ou seja, o aumento, da formação de coágulos. Existem, 2 vias de ativação da cascata de coagulação, É formado, por ativação de proteínas que estão presentes no sangue, Então, nós temos 2 vias, a via intrínseca e a via extrínseca. Na via intrínseca, nós vamos ter a exposição do sangue ao colágeno do vaso lesado. Essa exposição vai ativar fatores de coagulação, No caso da via intrínseca, nós vamos ter
né, como mostra aí o esqueminha, a ativação do fator 12, né? Como vocês podem ver aí, ó, fator 12. A ativação do fator 12 vai ativar o fator 9, né? E vai ativar, aliás, o fator 11, né? O fator 11 e, consequentemente, vai ativar o fator 9. Na via extrínseca, né? Que já é um pouquinho mais um pouquinho mais avançada do que a via intrínseca, né? Vai envolver algum dano tecidual que exponha o sangue a algum componente externo e leva à exposição do sangue ao fator tecidual, que é o receptor, né? Que é o fator 7. A exposição do fator 7 leva à ativação do fator, né, da trombina. Esse fator da trombina, ligado ao receptor e ao cálcio, vai ativar o fator 9 e o fator 10. Existe uma via comum, né, entre essas duas vias, né? Porque essa via comum, ela começa quando o fator 10A, como vocês podem observar, abaixo na via intrínseca, que tem fator tecidual, nós temos lá a junção, a combinação entre o fator 10A e o fator 5A, né? A junção desses fatores, eles vão se combinar com o cálcio e vão clivar a protrombina em trombina. E eles vão converter o fibrinogênio em fibrina. E aí vai ocorrer o que? A formação do trombo. Como que ocorre a agregação plaquetária, né? Então, primeiramente, nós temos o que? Primeiramente, nós vamos ter a lesão no tecido, né? A lesão do tecido. O endotélio, ele vai ficar exposto, né? Com o endotélio exposto, né, ele vai fazer com que as plaquetas, elas fiquem aderidas a esse endotélio. E elas serão ativadas produzindo grânulos. Como as plaquetas, elas têm uma observação a ser feita com relação às plaquetas. Num tecido normal, sem ter lesão nenhuma, né, as plaquetas, elas vão ficar na forma inativa, tá? Então, quando o endotélio ele está íntegro, esse endotélio vai produzir prostaciclina, que vai atuar nos receptores de prostaciclinas que existem nas plaquetas, né? E esse receptor que se encontra na plaqueta, ela vai aumentar a atividade da adenilato ciclase, né? Que vai aumentar os níveis de AMPC cíclico, tá? E esse aumento do AMPC cíclico vai inibir a ativação plaquetária. Ou seja, quando não ocorre lesão nenhuma, tá? A plaqueta, ela fica na forma inativada, porque existe uma grande quantidade de AMPC, tá? Que impede que essa plaqueta ela seja ativada. Então, ocorre a adesão, tá? Das plaquetas no endotélio. O segundo passo é uma alteração na forma, né, tá?
Então, essas plaquetas, elas vão ficar em uma forma de esferas com pseudópodes. Ocorre a secreção de grânulos, tá? Como o ADP, a histamina e fatores de crescimento. Nós vamos ter mediadores, que é o tramboxano e fator ativador de plaquetas. E nós vamos ter a agregação. Na agregação, nós vamos ter a presença de tromboxanos, de colágeno, de ADP, né, de trombina, né, que vão levar à ativação do receptor GP2B3A, tá, que vão se ligar ao fibrinogênio. Nós vamos ter a exposição de fosfolipídios, que vão favorecer a formação de trombina, e nós vamos ter a retração do coágulo, que é a ação da trombostenina. Tá, então vamos dar continuidade. Quando ocorre uma lesão, né, ao endotélio vascular, então esse endotélio vai ficar exposto, como já expliquei anteriormente, e as plaquetas vão ficar aderidas a esse endotélio. E elas vão ser o que? Ativadas, produzindo o que nós chamamos de grânulos. A ativação, né, nas plaquetas existe um receptor que é chamado de GP2B3A. Esse receptor, ele interage com o fibrinogênio, né, que interage com o receptor de outra plaqueta. Ou seja, essas plaquetas, elas vão ficar aderidas juntinhas uma da outra, tá? E isso é o que nós chamamos de agregação plaquetária. As plaquetas, elas vão liberar trombina, que é uma enzima que converte o fibrinogênio em fibrina, que se deposita nas plaquetas, formando uma malha fechada. Então, isso faz com que essa adesão ela seja mais eficiente e impede que ocorra hemorragia ou extravasamento, né, de sangue. Falando agora sobre os fármacos, né, que vão agir impedindo a formação do trombo. Nós temos os agentes antiagregantes plaquetários, né? Esses fármacos eles vão interferir na ativação e agregação plaquetária. Nós temos os inibidores da ciclooxigenase. Esses inibidores, né, eles vão inibir a ciclooxigenase, principalmente a COX-1, porque a COX-1, como a gente vê nessa imagem, ela tem função plaquetária. Inibindo a COX-1, né, nós sabemos que a COX-1 ela é uma enzima que converte o ácido araquidônico em prostaglandina, né, e consequentemente vai formar o que? O tromboxano. E o tromboxano, ele promove a formação de trombos. Então, eu inibindo essa ciclooxigenase, né, eu não vou ter a formação de trombos. Nós temos também como antiagregantes plaquetários os inibidores de fosfodiesterase, né? Essa fosfodiesterase, ela é uma enzima, tá? Bem, como fármaco, né, representante dos inibidores da fosfodiesterase, nós temos o dipiridamol, tá? O dipiridamol, ele se liga à enzima fosfodiesterase e impede que ela funcione, tá? A fosfodiesterase, ela impede que o AMPC cíclico seja degradado. Ou seja, ela vai aumentar a concentração do AMPC dentro da plaqueta, tá? E vai impedir que a plaqueta seja ativada. Porque nós vimos que o que promove a ativação da plaqueta,
né, é o que? É a diminuição, né, do AMPC cíclico, porque quanto mais AMPC cíclico, mais a plaqueta fica o que? Inativada. Nós temos os antagonistas do receptor de adenosina, tá? Como representantes, nós temos o clopidogrel e a ticlopidina, tá? Esses fármacos, eles vão impedir que ocorra a ativação de uma das vias, né, de ativação das plaquetas. Nós temos 3 vias de ativação das plaquetas, que é a produção de tromboxanos, ADP e cálcio, que são os principais compostos que ativam essas plaquetas. Então, esses fármacos, eles vão impedir a ativação da GP2B3A, que, como nós vimos, são a GP2B3A são receptores que estão na membrana das plaquetas. Então, esses receptores, eles interagem plaqueta com plaqueta. Então, se eu tenho um fármaco que vai bloquear essa ativação, não vou ter a formação, né, da agregação plaquetária. Nós temos os agentes trombolíticos. Nós temos os trombolíticos, né? Nós temos a streptokinase, que vai ativar o plasminogênio em sua transformação em plasmina. Ou seja, a fibrina, ela é formada para que haja coagulação, né? E ela se deposita onde? Nas plaquetas. O plasminogênio, ele é uma proteína inativa, né, que é convertida em plasmina e a plasmina dissolve a fibrina. E a streptokinase, né, os trombolíticos, eles vão ativar justamente bloqueando, né, essa transformação, tá? E aí vai ocorrer uma dissolução do coágulo. Nós temos os agentes anticoagulantes, né? Nós temos vários. Nós temos a varfarina, nós temos a heparina, tá? A varfarina, ela é uma antagonista da vitamina K, né? Ela atua competindo com a vitamina K pelo receptor. Como nós podemos ver nesse esqueminha, tá? A varfarina, ela vai, né, antagonizar a vitamina K. E aí, eu não vou ter a formação, né, do trombo, né, da cascata de coagulação. Nós temos a heparina e nós temos a heparina de baixo peso molecular. A heparina, ela é uma família de mucopolissacarídeos sulfatados que se ligam à antitrombina 3, né? Então, a heparina, ela vai inibir alguns fatores de coagulação, principalmente o fator 2, o fator 12, o fator 11, o fator 9 e o fator 10, tá? Então, como nós podemos ver nesse esqueminha, tá? A heparina, ela vai impedir a ativação desses fatores, tá? Impedir esses fatores, não vai haver coagulação. E por último, nós vamos ter os inibidores diretos de trombina, né? Que são as irudinas, são inibidores diretos da trombina, não necessitando de ação de antitrombina. Nós temos esse fármaco, que é o etexilato de dabigatrana, que é um inibidor sintético de serinoproteases, tá? Ele é contraindicado em casos renais. E nós temos a rivaroxabana e apixabana, tá? Esses vão inibir o fator 10A. E é só isso. Muito obrigada.